Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós falaremos sobre as orações reduzidas. Mas o que vem a ser orações reduzidas? Bom, o ano passado nós aprendemos as orações subordinadas, correto? E esse ano, no início do ano, fizemos uma revisão, uma breve revisão sobre elas, né? E nós aprendemos que as orações subordinadas, elas são ligadas às principais por meio de uma conjunção, né, subordinativa ou pelo pronome relativo. Isso vai ocorrer quando elas estiverem desenvolvidas, sendo formadas por verbos no indicativo ou no subjuntivo. Entretanto, né, vai acontecer de nós termos períodos compostos por orações subordinadas que não apresentam conectivos e mesmo assim vão ter verbos somente na forma nominal, ou no infinitivo, né, ou no gerúndio ou no particípio. E essas orações vão ser chamadas de orações reduzidas, ok? Vamos ver alguns exemplos. Só, pessoal, então eu tenho a oração reduzida de infinitivo. Observe que o verbo em destaque, né, o verbo cantar, aí no primeiro exemplo, e ele está no infinitivo. Olha lá a terminação dele, cantar, né? Observei um pássaro a cantar harmoniosamente. Observem que na oração desenvolvida, nós temos a presença do pronome relativo que. Olha lá, observei um pássaro que cantava harmoniosamente, né? Então, essa é a diferença da oração desenvolvida para a reduzida, né? Nós não temos aqui na reduzida a presença nem do pronome nem da conjunção. Vamos observar uma reduzida de gerúndio? Olha lá. Este é o rio poluído, agonizando por tanta sujeira. Observe na oração desenvolvida. Este é o rio poluído que agoniza por tanta sujeira. Então, nesse caso, ela está desenvolvida nesse último. Olha na tabelinha a coluna do meio, né? O segundo exemplo aí, agonizando. O verbo está terminado em gerúndio, né? Ando. E no terceiro exemplo, nós temos uma reduzida de particípio. Olha lá. Aqui estão os contos avaliados pela comissão julgadora. Avaliados, né? O verbo é avaliar. Observe na última oração, na desenvolvida. Aqui estão os contos que a comissão julgadora avaliou. Olha lá a presença do que, né? Na reduzida nós não vamos ter, tá? A presença dele, ok? Vamos observar agora quais os tipos que vão ocorrer na reduzida do infinitivo, na reduzida do gerúndio e na reduzida do particípio, ok? Olha lá, pessoal, nós vamos observar então as orações reduzidas de infinitivo, não é? Ar, er e ir. Elas podem ser substantivas, adjetivas ou adverbiais, como vocês estão vendo aí na tabelinha que eu montei para vocês. Além disso, como nós vimos no exemplo anterior, elas podem ser acompanhadas de preposição. Então, nas orações substantivas, como que vai ficar a classificação da substantiva? Bom, lembrando que as substantivas, elas podem ser subjetiva, lembram? Objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa e apositiva, lembraram? Isso, então essas vão ser as classificações da substantiva. É a mesma da desenvolvida. A única diferença é que ela não vai ter a presença, não é, do pronome nem da conjunção. Nós vamos ter o que? O verbo no infinitivo. Então, por exemplo, numa subjetiva, você pode dizer: é necessário preservar o meio ambiente. Olha lá o verbo, estão vendo? Preservar, não tem a presença do pronome aqui, nem da conjunção integrante, ok? Nas adjetivas, elas podem receber a seguinte classificação: adjetiva explicativa, tá?
ou restritiva, certo? A explicativa, olha o exemplo que eu coloquei aí para vocês, olha. O cachorro, a correr no quintal, era do vizinho. Então, a correr no quintal é o termo explicativo, né? Seria a oração explicativa. Mas nós não vamos ter a presença do que aqui, certo? E nas adverbiais, elas vão ser classificadas de acordo com a definição. Então, por exemplo, ela pode ser causal, concessiva, condicional, consecutiva, final ou temporal, tá? E aí, você vai perceber que o verbo também vai ficar reduzido. Olha lá. Por ter chovido muito, os rios transbordaram, né? Vamos pegar um outro exemplo. Sem estudar, terá dificuldade com essa matéria. Então, ó, sem estudar, olha o verbo reduzido do infinitivo. Certo, pessoal? Vamos observar as reduzidas do gerúndio? Olha lá, pessoal, as orações reduzidas de gerúndio, elas podem ser adjetivas ou adverbiais. Nós não vamos ter orações reduzidas do gerúndio do tipo subordinada substantiva, tá? A substantiva ela não entra aqui. Somente as adjetivas e as adverbiais, certo? As orações adjetivas, elas podem ser tanto explicativas, né, como nós já vimos, quanto restritivas. E as adverbiais reduzidas de gerúndio pode ser de 4 tipos: as causais, as concessivas, as condicionais e as temporais. Vamos ver um exemplo? Olha lá. Achando o tênis caro demais, resolveu não comprá-lo, né? Poderíamos dizer também: não conseguiu terminar o trabalho, mesmo recebendo ajuda, numa concessiva. Lembrando que a concessiva há uma certa relação de oposição, não é? E a condicional, se, né, quando há uma hipótese, há uma condição, né? E a temporal vai passar a ideia, o próprio nome já diz, né? Terminando as compras, voltei para casa, certo? Olha lá, pessoal, as orações reduzidas de particípio, ado, edo e ido. Só vão entrar nessas classificações, assim como nas reduzidas de gerúndio, as adjetivas e as adverbiais. A substantiva não entra, tá bom? Então, as orações adjetivas, elas vão continuar sendo, né, ou explicativa ou restritiva, das duas maneiras, você vai encontrar elas reduzidas do particípio, né? Olha o exemplo. O musical apresentado em São Paulo será encerrado hoje, né? Olha, encerrado hoje. E as adverbiais, né, que vão continuar com as mesmas classificações das reduzidas de gerúndio. Apenas as causais, as concessivas, as condicionais e as temporais que vão entrar nessa classificação, certo, pessoal? Vamos ver um exemplo? Preocupado com a mãe, o filho ligou para ela várias vezes, né? Então, olha, o verbo preocupar, né, está reduzido do particípio, tá bom? Observem que são classificações que nós já aprendemos, não é? A única diferença agora é que elas estão reduzidas. Procurem fazer os exercícios, né, para praticar essas possibilidades de escrita, não é? Que na verdade é isso, vem auxiliar nas diferentes maneiras de você montar um parágrafo, uma oração. Façam os propostos e coloque lá no Classroom, ok? Eu aguardo. Um beijo, fiquem com Deus e até nossa próxima aula. Beijão.